Jesus já ressuscitou. Aleluia, sobre a morte triunfou. Aleluia, tudo consumado está. Aleluia, salvação de graça dá. Aleluia, uma vez na cruz sofreu. Aleluia, uma vez por nós morreu. Aleluia, mas agora vive está. Aleluia, para sempre reinará. Aleluia, gratos hinos hoje erguei. Aleluia, a Jesus o grande Rei. Aleluia, pois a morte quis baixar. Aleluia, pecadores resgatar. Aleluia. Olá, graça e paz. Com alegria iniciamos esta celebração. Alegria não pela ausência das lutas, do sofrimento, da dor. Alegria por causa da presença de Jesus nos nossos corações, junto com a sua família. O Cristo ressuscitado que está entre nós. O Cristo que triunfou sobre a morte. Queremos louvar o seu nome e agradecê-lo por tamanha bondade para com as nossas vidas. É a presença de Jesus que nos faz confessar os nossos pecados, para que, não tendo nada que nos separe dele, possamos bendizer o seu santo e precioso nome. A sua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós vamos entoar neste momento o cântico que diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faze-a de novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso novo. Nós entoaremos esse cântico e logo em seguida o presbítero Ângelo nos conduzirá por meio de uma oração de confissão. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faze-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faze-a de novo. Eu quero ser.
Oremos. Ó Pai querido, nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos tem dado, ó Deus, nesse dia de vida, nesse dia de alegria, esse dia em que nós passamos, ó Deus, contigo ao nosso lado, nos fortalecendo, nos capacitando, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Mas nós lembramos, ó Deus, que nós somos humanos, nós somos pecadores e nós entristecemos, ó Deus, o Seu coração quando nós desviamos o nosso olhar da nossa meta, que é agir conforme Cristo agiu. Por isso, ó Deus, nós reconhecemos o nosso pecado. Reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores e que sem Ti, sem o Senhor, nós não temos condições de chegar até o Teu trono de graça para pedir perdão. Mas o Teu Filho Jesus conquistou essa oportunidade, essa bênção, Pai, na cruz do Calvário. E por isso nós podemos chegar através do sangue de Cristo. E pedimos a Deus perdão por tudo aquilo, ó Deus, que nós pensamos, que não Te agradou, por tudo aquilo, ó Deus, que falamos, que magoou o Teu coração, magoou o nosso irmão, por tudo aquilo, ó Deus, que deixamos de fazer para elevar e engrandecer o Teu nome, ó Deus eterno. Que o Senhor nos perdoe, ó Deus eterno, e nos dê, ó Deus, capacidade para agirmos conforme a Tua vontade. Fortalece-nos, ó Deus, e o Senhor nos capacite a viver conforme a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Logo mais participaremos da mesa do Senhor por meio de um convite feito por Ele mesmo. Perceba a profundidade desse cântico, vinho e pão, quando diz: naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Só Jesus para nos conceder um amor tão grande como esse. Cantemos nesse instante esta canção e façamos dela a nossa oração. Oração de reconhecimento deste amor que nos aceita como somos, ou seja, pecadores. Pecadores arrependidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Cantemos. O pão e o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem. De um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim. Deu vinho e o pão ao invés do rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Cantou depois de cear, e era o louvor que vinha preparar
o meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, venceu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, venceu mergulhar a minha salvação. Quero convidar você a louvar ao Senhor com o coral neste momento. O hino será: com o meu coração e tudo o que sou, a ti eu entregarei.
Cada um tem seu jeito de louvar. E as crianças também possuem a sua maneira, o seu jeito de louvar ao Senhor. Afinal, Jesus, pela sua graça, também as convida a participarem da sua mesa. Esta é a graça de Deus, que concede a todos o privilégio de participação desta comunhão, sem que tenhamos por nós mesmos condições no gesto de fé. Ou seja, a graça que nos aceita antes que tenhamos condições de lhes responder com fé. Por isso, nossas crianças também participam deste instante, cantando e também tendo comunhão com Jesus e com os irmãos e irmãs por meio da Santa Ceia. É necessário sempre lembrar que nosso Deus e Pai também é Deus e Pai dos nossos filhos. Diga sempre isso para elas, para que elas sempre se lembrem, ou seja, nunca se esqueçam desse Pai maravilhoso. Que não se esqueçam de que elas fazem parte do corpo de Cristo, da família de Cristo. Portanto, cante com os seus filhos neste momento e louve a Deus juntamente com eles. Olá, criançada! Eu sou o vô Fredo e vou cantar com vocês. Canta comigo! O pica-pau lá no meio da floresta não se cansa de picar. Toque, 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 toque. A minhoquinha lá debaixo da terrinha come terra sem parar. Nhoque, 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 nhoque. O amigo pato lá no meio da lagoa se vira muito bem. Ué, 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 ué. E o papagaio parecendo um garoto louva a Criador também. Amém, amém. Cada um com seu jeitinho de louvar ao Criador. Cada qual no seu cantinho, seja no lugar que for. Deus recebe com carinho cada gesto de louvor. Deus recebe com carinho cada gesto de louvor. O cavalinho com um trote muito lindo, coisa rara de se ver. Mocotó, mocotó. E a galinha diz que seu marido gado canta para o sol nascer. Cocoró, cocó. O cachorrinho com seu jeito maroto, seu latido é bem legal. Uou, 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 uou. E o gatinho tão manhoso e travesso faz bagunça no quintal. Miau, miau. Cada um com seu jeitinho de louvar ao Criador. Cada qual no seu cantinho, seja no lugar que for. Deus recebe com carinho cada gesto de louvor. Deus recebe com carinho cada gesto de louvor. Tchau, Deus abençoe. Papai do céu, proteja cuide de mim, cuide da minha mãe, cuide da minha irmã, cuide do meu pai, cuide do meu cachorro, cuide das minhas avós, cuide dos meus avós, também cuide dos meus tios, cuide das minhas tias, também cuide dos meus tios, também cuide dos meus primos, das minhas primas, também dos meus amigos de escola, dos meus amigos e das minhas amigas. Também abençoe e também proteja cada um da igreja, também
cuide do pastor, também cuide da minha vida, da minha saúde, também cuide da minha família inteira, também cuide da minha casa, da minha comida, da minha água, da minha saúde também, e proteja, gente, e por favor faça esse corona passar, também cuide das pessoas que têm corona e problemas de saúde, já pegou dengue e outros problemas, também proteja os que trabalham em hospital e também em bancos, também como a Cressol, como todo tipo de trabalhador que está fazendo agora. Em nome de Jesus, amém. Leitura para a mensagem que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, dos versos 11 a 14 e o verso 22. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Finados é conhecido como o Dia dos Mortos. E refletir sobre esta data é mergulhar nesse contexto que nós estamos vivendo aqui no Brasil, com aproximadamente 160 mil mortos e quase 1.200.000 mortes no mundo todo. Essa data, para alguns, reflete a tristeza, a saudade, a dor, o sofrimento. E para nós, o que ela significa? Sem descartar a tristeza, sem descartar a saudade e também a dor, para nós, finados, é o momento de refletirmos sobre a vida, de pensar sobre a vida, mas pensar de uma maneira que a vida possa valer a pena. Aliás, esta era a intenção do autor de Eclesiastes, a de chegar no fim da vida, de olhar para trás e perceber que a vida não foi apenas correr atrás do vento, que a vida valeu a pena ser vivida. Para tanto, à luz deste trecho da palavra de Deus, eu quero apresentar 3 reflexões. A primeira delas é a seguinte: a morte não é nossa amiga, muito embora nós, como cristãos, tentemos romantizá-la. Veja bem, muito embora nós tenhamos esperança, e temos, muito embora saibamos que o sofrimento do tempo presente não se compara àquilo que Deus preparou para nós, como afirmou o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, muito embora nós saibamos que se nós vivemos, para Deus nós vivemos, e se nós morremos, para Deus nós morremos, portanto, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Para isso Jesus veio, morreu, venceu a morte para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Muito embora nós saibamos que Ele preparou um lugar para nós, como está registrado no Evangelho segundo São João, capítulo 14, e prometeu nos buscar, para que onde Ele estiver, nós também estejamos. Muito embora saibamos que a morte
será na consumação dos séculos tragada pela vitória, a ponto de o apóstolo Paulo dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Muito embora saibamos que no último dia Jesus, ao ressuscitar os mortos, decretará a morte da própria morte, fazendo com que o autor do Apocalipse diga que ela não mais existirá. Muito embora, irmãos e irmãs, sabendo de tudo isso, a morte, no momento presente, nos incomoda e causa dor e sofrimento. Ontem mesmo, participei com bastante tristeza de um velório, de um filho, de um casal, de amigos, de uma família que eu prezo bastante, 18 anos de idade. Então a morte ainda causa dor, sofrimento e saudade. Sabe por quê? Porque ela é nossa inimiga, porque ela traz ruptura, porque ela causa separação e dor. Falar de morte ou falar sobre a morte é sempre difícil, porque significa falar de uma inimiga que causa dor e separação. Se não é para aqueles que partem, certamente é doloroso para aqueles que ficam, para aqueles que permanecem. Por isso, vários escritores discorreram sobre este tema, e a poetisa judia Masca Kaleko, por exemplo, escreveu o seguinte: da minha própria morte eu não tenho medo, só da morte dos que estão próximos a mim. O partir não é tão dolorido quanto o ficar. Lembrai, diz ela, a própria morte, esta apenas se morre, mas a morte dos outros é preciso conviver. E não é uma convivência fácil daqueles que ficam. Conviver com a ausência de quem nós amamos sempre será uma questão difícil na nossa vida. Por isso tudo percebe-se que a morte não é nossa amiga. Essa é a primeira reflexão. Aliás, veja o que a Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, no verso 26. O último inimigo a ser vencido é a morte. Portanto, a morte não é nossa amiga. Segunda reflexão: a morte contraria a essência humana. O Eclesiastes afirma que Deus pôs no coração do homem o anseio, o desejo pela eternidade. Nós fomos criados por Deus para a eternidade. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O autor de Eclesiastes escreveu que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, o desejo pela eternidade, porque na perspectiva do contexto que ele estava vivendo, ou seja, no Antigo Testamento, a eternidade não era algo bem definido como é no Novo Testamento, quando a palavra de Deus nos afirma em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou então o que afirma em 1 João 5,13, quando o autor diz: estas coisas vos escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna e para que creiam no nome do Filho de Deus. Ou mesmo que registra em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Fomos criados para a eternidade. Mas a situação que nos encontramos, nós estamos presos ao tempo cronológico, ao tempo do relógio, ao tic-tac do relógio que avança, definindo o antes, o agora e o depois. É por isso que o autor Rubem Alves gostava de dizer que quando alguém faz aniversário, a gente não deve perguntar quantos anos ele tem, mas quantos anos ele teve, porque os que ele teve já não os tem mais, já se foram. Então ele escreveu o seguinte, abre aspas, contei meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora.
sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ela chupou displicentemente, mas percebendo que faltavam poucas, roeu até o caroço. O fato é, queridos irmãos e irmãs, que um dia, nessa contagem do tempo cronológico, presos ao tempo do relógio, um dia esse relógio vai parar para todos nós. Por isso, eternidade e morte são mutuamente excludentes, ou seja, uma contraria a outra. Então, sabendo que a morte é nossa inimiga, e sabendo que ela contraria a essência humana, uma vez que Deus não somente colocou no nosso coração, no coração do homem, o desejo pela eternidade, a nossa reflexão, ou terceira reflexão, na verdade, é uma pergunta. Enquanto tivermos que enfrentar a realidade da morte, e enquanto ela não for definitivamente engolida pela vida na consumação dos séculos, como devemos viver? Então vamos lá, vamos repetir a terceira reflexão. Enquanto tivermos que enfrentar a realidade da morte, e enquanto ela não for definitivamente engolida pela vida na consumação dos séculos, como nós devemos viver? Como você e eu devemos viver? A preocupação do autor não é a de saber o que acontecerá depois da morte, mas o que devemos fazer enquanto nós estamos vivos. E o que devemos fazer? Fica aqui um conselho bem especial para você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. A morte é uma realidade, então entrega o teu caminho ao Senhor, entrega tudo ao Senhor, entrega o teu coração ao Senhor. Derrame o teu coração diante do que é eterno e não diante daquilo que passa, daquilo que termina, daquilo que é passageiro. Descansa o teu coração naquele que pode te dar a certeza da vida eterna. Descansa o teu coração nas mãos de Deus, porque aquele que te dá a vida, na verdade, também não te abandona na hora da morte. A sua promessa por meio do salmista é esta: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo. Aproveite esse tempo cronológico, aproveite esse tempo do relógio, aproveite esse tempo de vida que você não sabe quanto tempo é, e valorize o durante. Valorize a caminhada, valorize o enquanto. A vida se faz por meio de detalhes que nem sempre são percebidos quando vivemos apressadamente em busca de coisas que no final não são tão importantes. A gente busca coisas e coisas e no final da vida você olha para trás e percebe que correu atrás do vento porque buscou coisas que não eram tão importantes. Portanto, viva de verdade. Viva buscando a Deus, entregando o seu coração ao Senhor Jesus. Viva com intensidade. Desfrute dessa comunhão que o Deus eterno quer dar a você. Desfrute da mesa com a sua família e com os seus amigos, como daqui a pouco também nós desfrutaremos da mesa a convite do próprio Senhor. Não permita que a busca exagerada pelas riquezas, pelo poder, tire de você o privilégio de fazer coisas importantes, de conviver com Deus, de conviver também com os seus queridos. Diga mais vezes que você ama as pessoas, na família, fora dela. Abrace mais as pessoas. Interessante, você percebe nesse momento de pandemia como faz falta um abraço? Quando tínhamos oportunidade, quem sabe não abraçássemos tanto, mas agora faz tanta falta, então abrace mais. Aproveite a vida, viva intensamente, seja mais solidário com os que sofrem. Enfim, viva. Por isso, ao concluir esta mensagem, diante dessas 3 reflexões, volto novamente ao que escreveu Rubem Alves, que disse o seguinte: já não tenho tempo mais para lidar com as mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados.
Já não tenho tempo para projetos megalomaníacos, grandiosos, estrondosos. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis para discutir estatutos, normas, procedimentos e regimentos internos. Não quero ver os ponteiros do relógio avançando em reuniões de confrontação onde tiramos fatos a limpo para dizer que temos razão. Meu tempo se tornou escasso para debater rótulos. Eu quero a essência porque minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, gente que sabe rir de tropeços, que não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge da sua mortalidade, defende a dignidade dos marginalizados e gente que deseja tão somente andar com Deus. Aqui eu repito, gente que deseja tão somente andar com Deus para que a vida tenha sentido. Caminhar, diz ele, perto de coisas e de pessoas de verdade, desfrutar deste amor absolutamente sem fraudes, nunca será perda de tempo. O essencial faz a vida valer a pena, fecha aspas. Por isso, viva cada dia como se fosse o último, porque um dia realmente será o último. Mas viva na presença de Deus, porque sem Ele você nada pode fazer e sem Ele a vida não terá sentido. Que Deus o abençoe, para que você e eu vivamos com intensidade, glorificando o seu nome, no nome de Jesus. Amém. Quero expressar aqui a minha gratidão pela presença do presbítero Ângelo Albertoni, que hoje se dispôs a estar conosco na celebração da Santa Ceia do Senhor. Ângelo é secretário do Conselho e também regente do coral e tem participado conosco ativamente na obra do Senhor. Portanto, Júnior, como eu gosto de chamá-lo, Ângelo Júnior, Deus o abençoe. Obrigado pela tua presença, participação. Nossa oração pela sua família, por você, pela Cris, Lucas Mateus, também pela Ludmila, pelos seus irmãos, Jairo, Jael e Juscelia, pela sua mãe Neuraci. Acho que não esqueci ninguém não, né? Então tá bom, Deus abençoe a todos vocês, que seja uma celebração de alegria e também uma celebração de paz. Queridos irmãos, a Bíblia, quando nos orienta a respeito da Santa Ceia, ela nos diz para que nós celebremos e relembremos a morte de Cristo que nos trouxe vida. Nesse sentido, a morte não dará a última palavra. Como dissemos no sermão, o que o apóstolo Paulo disse em sua carta aos Romanos: se nós vivemos, para Deus nós vivemos. Se nós morremos, para Deus nós morremos. Portanto, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Para isso Jesus veio, ressuscitou, ou seja, venceu a morte. Derramou o seu sangue na cruz do Calvário e, vencendo a morte, tornou-se Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Por isso, aí na sua casa, onde você se encontra, celebre a vida que Jesus Cristo lhe deu, por causa do seu grande amor e por meio da sua graça. Você que foi escolhido pela sua família para ministrar a ceia na sua casa, juntamente com os seus familiares, ou você que mora sozinho e participará da celebração neste momento a convite do próprio Deus, que nesse instante, mais do que repetir os gestos que o pastor fizer, que você possa também declarar este momento como sendo um momento especial na sua vida. Por isso eu gostaria que você nesse instante
pegasse o pão e o levantasse aos céus. Como Jesus também, naquela noite com os seus discípulos, ao levantar o pão e dar graças, o partiu, parta o pão. E disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Após haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue derramado em favor de todos. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Oremos neste instante. Santo Deus, louvado seja o teu santo nome. Recebemos com gratidão e profunda alegria, louvando o teu santo nome, o pão e o vinho. Gratidão, ó Pai, que nos faz perceber a tua bondade. Gratidão por participarmos da tua família, não por mérito nosso, mas por causa da tua graça. Gratidão por fazermos parte do corpo de Cristo, como manifestação do teu grande e precioso amor. Que nós também possamos agora, após essa participação, continuarmos vivendo, glorificando o teu nome e vivendo de uma forma que a vida vale a pena, para que a manifestação do poder do teu Filho sobre a morte, dando-nos vida em abundância, seja a mais profunda realidade na nossa existência. Senhor, consagre não somente os elementos da ceia, mas também os nossos corações, para que vivendo, possamos viver para te louvar e para te bendizer, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Nós entoaremos todos neste momento um cântico que fala do alto preço que Jesus pagou para que nós fôssemos um com Ele e também um com você, ou seja, entre os nossos irmãos. Cantemos neste momento. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimidos no seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos
preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Assim como o presbítero Ângelo e eu nos serviremos neste momento, que você também sirva a sua família aí na sua casa, mas não coma do pão e nem beba do cálice, até que todos nós tenhamos em nossas mãos o pão e o vinho, para que posteriormente possamos participar todos numa manifestação da unidade do corpo de Cristo. Isto é meu corpo, que é dado por vós. Comam dele todos, façam isto em memória de mim. Todos comamos do pão. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebam dele todos. Façam isto em memória de mim. Que todos bebam do cálice. Coloque sua mão no seu peito, sobre o coração. E todos agora a uma só voz, façamos esta oração preciosa, oração para ser vivida, conforme Jesus ensinou aos seus discípulos e ensina a nós também, a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao término desta celebração, até porque o culto não termina, ele continua constantemente, para que constantemente possamos louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Nós desejamos a todos vocês, a sua família, uma semana abençoada, repleta da vida que Jesus nos concedeu. Que esta celebração nos ensine a valorizar a vida da forma como Jesus nos valorizou. E que essa atitude nos torne cada vez mais solidários com aqueles que perecem no vale
da sombra e da morte. E sejamos esperança para todos aqueles que perecem no vale da sombra e da morte. Que a nossa maneira de conceber a vida que Jesus graciosamente nos deu nos faça viver com fidelidade o seu evangelho e nos faça viver com amor os seus preciosos ensinamentos. Porque assim, por meio do testemunho do seu povo, do povo que creu no Cristo ressuscitado, outras pessoas também crerão nesse Jesus maravilhoso e dessa forma terão esperança no amanhã. Sabe por quê? Porque ele vive. O nosso Redentor vive. Vamos receber a bênção nesse instante e vamos encerrar essa celebração cantando Porque ele vive. Que o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, continue à nossa frente, preparando os nossos caminhos, ao nosso lado, sendo sustento e força, atrás de nós, nos protegendo de todo o mal, dos dardos inflamados do inimigo, dentro de nós, derramando o seu amor, e sobre nós a sua paz, a esperança e a vida, não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive